Então, eu queria saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Espero que todos estejam me ouvindo bem, para a gente falar um pouquinho. E hoje, Deus nos tocou com a palavra relativo à fé, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. Por quê? Porque diante de tantas situações que estão ocorrendo, diante de tantas incertezas, nos faz necessário reforçar a nossa fé, nos faz necessário crermos naquele sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E ultimamente tem acontecido muita coisa no nosso meio, muita coisa no mundo inteiro aí, que tem abalado a fé de muitos, tem até desvirtuado essa fé. E nós vamos ver que a nossa fé, ela, uma vez adquirida, ela nos dá alegria. Alegria porque nós cremos e nós sabemos que nós vamos encontrar com Cristo Jesus. E isso, por si só, já nos faz alegre. Só o que nós vemos por aí nos últimos dias é a fé de muitos caírem, é a fé sendo vendida de modo comercial, como se fosse uma coisa temporária. Muita gente precisa aprender a ter fé nesse sentido, e fé não é isso. Nós vamos ver que a fé, ela é transformadora. A fé, ela é duradoura, e a fé, existem provas de que a fé, ela remove montanhas. Então, ela molda os nossos corações e ela nos faz crer, né, no sacrifício de Cristo, que é o mais importante de tudo. Porque se nós não cremos que Cristo um dia morreu por mim ou por você, o que somos nós? Não somos nada, né? Nós somos os piores dos outros, piores dos animais, por não crermos nisso. E o que faz a gente desvirtuar é a falta de fé. Às vezes eu brinco aqui em casa, às vezes eu estou aqui em casa com os meus familiares, né? E uma pequena coisa, eu falo assim, ó, nós temos que ter fé para essa pequena coisa ela existir, né? Nós temos que trazer à existência aquilo que não existe. Então a nossa fé, ela é muito grande no nosso coração, a partir do momento que nós cremos, né? A Bíblia nos fala muito sobre a fé. Nós vamos ver muita coisa importante que é para os irmãos entenderem um pouquinho. E aí, eu gosto de falar e mostrando na palavra de Deus. Vamos aos Hebreus 11, se algum dos irmãos puderem abrir. E abram em Hebreus 11, por gentileza, para que nós possamos entender um pouquinho. A palavra de Deus, ela é bem clara quanto à fé. Ela traz grandes demonstrações de fé. E nós vamos ver que lá em Hebreus 11, nós vamos ter um pouquinho do que é a fé. Quem puder abrir, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 de Hebreus 11. Se você puder me acompanhar aí, vamos lá. A partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É por isso que é fé. A fé não é algo palpável. A fé é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós esperamos, e é aquilo que nós não vemos, né? É aquilo que está impregnado. E ele continua. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. De que antigos eles estão falando aqui? A Bíblia é bem clara, ele fala dos nossos antepassados, que acreditaram naquilo que Deus fez, naquela modificação do povo, a salvação do povo, naquilo que Deus ensina mais na frente, quando ele manda seu único filho, Jesus Cristo. Então, a fé em Cristo Jesus é que nos molda, é que nos transforma. Nós temos aqui alguns exemplos de fé pelos antigos heróis, aqueles antes de Jesus Cristo, que creram na palavra de Deus e, através da palavra de Deus, fizeram muitas coisas. Eu vou ler aqui o versículo 4, 5, 6 e 7 de Hebreus. Vamos lá. Diz assim, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovado de Deus quanto à sua oferta. Então ele deu o melhor que ele tinha, porque ele tinha fé que Deus era responsável por tudo aquilo que havia existido. Foi Deus que deu a ele a provisão. Então ele sentiu no coração a necessidade de demonstrar a fé, devolvendo a Deus aquilo que é dele. E Deus recebeu de bom grado. E ele continua aqui.
Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então note que nossos heróis na fé, eles fizeram simplesmente aquilo que Deus queria. Eles agradaram a Deus durante toda a sua existência. Eles deram um testemunho fiel da existência de Deus. E aí Deus nos manda um sacrifício, que é seu único filho. E o que ele quer é que a gente tenha essa mesma fé em Cristo Jesus, porque o sacrifício de sangue, aquele que valeu a pena para nós, foi o sacrifício de Jesus Cristo, quando ele morre numa cruz. Imagine alguém em algum lugar no mundo falar assim, que daria a sua vida por mim ou por você. A gente consegue perceber isso? Dificilmente. Talvez a pessoa pode muito se esforçar em até, vamos imaginar, seja surrada por alguém por você. Mas dar a vida, não. Quem deu foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele ressuscitou, e o que ele quer da gente é que a gente siga os seus caminhos. E esses caminhos só podem ser seguidos através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí nós vamos lá em João, para você dar uma olhadinha, para ver o que João fala sobre fé. Olha só que interessante. João, ele descreve um pouquinho sobre isso. E aí eu vou mostrar para vocês como que a Escritura, ela se completa. Diz lá em João, deixa eu só, aqui. Se você puder aí, abrir sua Bíblia, vamos ver aqui, João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo isso é feito por Deus, e para Deus. E sem ele, nada do que foi feito seria. Então, ele está dizendo aqui, através da fé, que nós temos que crer nisso desde o princípio. E aí a Escritura, ela consegue demonstrar isso de várias formas. Se nós formos lá em Gênesis, quem puder abrir, por gentileza, Gênesis capítulo 1, nós vemos a confirmação disso. Diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. E Deus já era antes que nós pensássemos em existir. E é o que João está falando aqui. Então, o verbo se fez carne. Nesse caso, qual é? Quando o verbo se faz carne, ele é encarnado em Jesus Cristo, comprovando que Deus já tinha feito todas as coisas para si próprio. Então, nós temos que crer nessa palavra, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter fé. E a fé, ela é fundamental para que nós possamos crer. E uma vez que a gente possa exercitar a fé, nós vamos ver que ela é fundamental porque nós temos que crer em Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo nós não temos a justificação. A nossa justificação em Cristo se dá pela fé. Se nós não tivermos fé em Cristo, estamos perdidos, né? A Bíblia é bem clara nisso. Se você puder abrir aí, eu vou falar um pouquinho sobre essa, lá em Romanos. Se você puder abrir aí, ó, Romanos, versículo 3, Romanos 3, no versículo 12. Se você puder abrir aí, olha o que ele fala aqui, ó. No versículo 12 diz assim, todos se extraviaram, e uns fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Deus está falando que todos foram extraviados, o povo teimoso, um povo que não queria estar com Deus. Ele olha para baixo e diz que não há nenhum justo sequer. E aí nós vamos ver a justificativa em Cristo Jesus, que é aquilo que nos dá a condição de estarmos de novo com Deus. É a justificação pela fé em Jesus Cristo. E aí nós vamos sair do versículo 12 e vamos para o versículo 21 de Romanos capítulo 3. Diz assim, ó, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, tudo aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, tudo que era a lei foi escrita, ela é suprimida,
quando ela é suprimida, nós não estamos dizendo que a lei foi abolida, não. Ela foi, vamos dizer assim, resumida no sacrifício de Jesus Cristo. Olha o que vem dizendo aqui, no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Então, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Existe essa condição. Nós temos que crer em Jesus Cristo. E como que nós vamos crer em Jesus Cristo? Tendo fé e exercendo a nossa fé. Quando eu falei aqui, dei um exemplo de pequenas coisas, nós temos sim que exercer a nossa fé em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos exercer só a fé quando nós estamos lá dentro da igreja, sentado no banco, ouvindo o pastor falar e os irmãos, e dar glória a Deus. Ali também é o local onde nós vamos exercer a nossa fé. Mas nós temos que exercer a nossa fé do lado de fora. Nós temos que ser aquilo que Jesus Cristo nos determinou, que nós fôssemos os seus imitadores. Vamos imitar ao Senhor Jesus. Como? Vamos demonstrar a nossa fé lá fora, na rua. E este é o momento em que nós precisamos mais ter fé, porque os nossos irmãos, os nossos amigos, eles precisam ouvir uma palavra de fé, de que todas as coisas ruins estão passando, mas nós estamos firme na rocha. Nós estamos alegres e felizes na presença do Senhor Jesus Cristo. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar da doença, apesar da dificuldade, nós temos que estar firmes em Jesus Cristo. Todas as coisas vão nos rodear. A Bíblia fala que nós estamos sujeitos a todo tipo de doença, a todo tipo de enfermidade. Mas se nós estivermos firmes na palavra do Senhor, essas coisas elas vão passar por nós. Elas vão se afastar de nós e nós vamos dar glórias a Deus, porque nós estamos dando bom testemunho, uma vez que nós cremos em Senhor Jesus Cristo. Cremos nele e acreditamos nos seus sacrifícios e aceitamos isso, nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, porque para isso nós fomos justificados. E a justificação, ela é através da fé, né? Nós temos que ser justificados pela fé, porque senão, como é que nós íamos alcançar a graça do Senhor Jesus Cristo? Se a única coisa que ele exige da gente é crer nele, né? O apóstolo Paulo fala que todas as coisas em prol dele. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, ele entendeu que a vida dele, a partir daquele instante, era para servir o Senhor. Ele conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, então, ele começa a pregar e a falar desse Senhor Jesus Cristo, né? E sempre ele fala da fé. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 5. Nós temos aqui Romanos 5, a partir do versículo 1. Se você puder aí abrir, eu vou agradecer. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloria-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que interessante o versículo 3. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança. Então, nós temos que perseverar na fé. Perseverar na fé. Ele colocou aqui, ó. A perseverança, experiência e a experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou o Espírito Santo quando ele foi para a glória, e esse Espírito Santo trabalha no meu coração e no seu coração, e ele vai nos produzir fé, e ele vai nos produzir amor e esperança, e ele vai nos produzir alegria, desde que nós venhamos a crer. E toda vez que o cristão estiver em alguma dificuldade, ele tem que dobrar o joelho e dar glórias a Deus, e pedir ao Senhor Jesus que dê a ele a melhor solução possível, e que a vida dele esteja debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na quarta-feira passada que a irmã Andréia, ela disse que nós temos que ter um novo mover do Espírito Santo. E a Bíblia, e o que ela falou é bem claro, nós temos que ter um novo mover, mas esse mover santo, ele só vai ocorrer quando nós dermos lugar no nosso coração, através
da nossa fé. Porque muitas vezes, o que anda acontecendo por aí, igual eu falei no início, a nossa fé está sendo vendida como fosse um objeto, uma cena de televisão. Acontece alguma coisa lá e fala que você tem fé naquele momento. Mas e depois? Como que você vai desenvolver isso? E não é assim. A Bíblia nos diz que nós temos que andar de acordo com Cristo Jesus, andar de acordo com as Escrituras, para que nós possamos desenvolver a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Acabamos de ver em João. Então é necessário, sim, que nós venhamos a ter essa fé redobrada, para que nós não venhamos a cair mais tarde, não venhamos a nos sentir cansado. Porque uma vez que a gente se sente cansado, a nossa tendência é querer desvirtuar, a nossa tendência é querer sair dos caminhos do Senhor. Isso não é o correto. É nesses momentos de tristeza que nós temos que crescer um pouco mais. É nesse momento de angústia que nós temos que crescer mais ainda em fé e esperança na presença do Senhor. E outra, além de nós crermos no Senhor e termos fé, nós somos o espelho de Cristo. E se somos o espelho de Cristo, nós temos que demonstrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo demonstrou, a esperança e a salvação imposta e colocada a nós. A salvação foi nos dada de graça, mas pela fé é que nós vamos ter o acesso. E temos que dar graças ao Senhor. Vamos ver aqui que temos que ter um despertar da nossa fé. Em quais aspectos? Em todos. Primeiro, nós temos que despertar a nossa fé como um dom, né? Os dons espirituais. Nós temos que desenvolver mais os nossos dons. Depois, nós temos que despertar no nosso ministério. O nosso ministério ele só vai para frente se nós cremos naquilo que nós estamos fazendo. O irmão é do Ministério de Música. Não, então eu creio que o Senhor Jesus Cristo me colocou naquele Ministério de Música e é isso que eu vou fazer. E vou fazer da melhor maneira possível. Eu creio e tenho fé e a minha fé está firmada que eu faço parte daqueles que vão pregar o Evangelho, vão nas ruas, vão dar testemunho e vão ver milagres acontecer. Então, se é isso, então nós temos que nos apegar a isso, porque a fé é ela que vai desenvolver tudo isso em nossas vidas. Ora, o despertar para a fé é muito grande. Como que você vai despertar? Acontece que quando nós estamos no nosso primeiro amor, quem não se lembra, né? No primeiro amor, nós sentimos aquela alegria, aquela vontade imensa de seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Mas ao longo do tempo, parece que aquele primeiro amor vai se apagando. Parece que ele vai morrendo e com ele vai morrendo as nossas esperanças, vai morrendo, as tristezas vão começar a surgir no nosso coração. Não, não é isso que nós queremos. O primeiro amor, ele continua sendo o primeiro amor. E ele foi, no dia que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que ele é hoje. Por quê? Porque nós vamos andar em fé e com aquela mesma alegria, procurando encontrar com o nosso Salvador. Sempre procurando encontrar com o nosso Salvador. Para que uma alegria melhor do que você saber que você já possui a salvação? Existe alegria melhor que isso? Você não pagou nada por isso. Você só precisou entender o sacrifício de Cristo Jesus. Deus manda seu Filho para que ele se sacrifique, para que ele resgate a todos aqueles que nele crê. Se você crê, você já tem a salvação. Agora você tem que crer e exercitar a sua fé. Você tem que estar sempre com a sua fé firme. Sua fé, ela tem que estar sempre desenvolvida. E como que nós vamos demonstrar a fé? Uma situação simples, igual muitas vezes nós vemos por aí, o irmão sai na rua e vai no meio de um grupo de pessoas e tá aquele rebuliço, tá aquela coisa, o pessoal tá preocupado com alguma coisa e o irmão não está preocupado. E o cidadão olha para ele, por que você não está preocupado com isso? A pessoa amanhã você vai ficar com fome, amanhã você não vai ter emprego. Sabe por que ele não está preocupado? Porque a Bíblia fala que eu sei em quem eu confio e estou bem certo. Então eu confio em Cristo Jesus. Então você é uma pessoa diferente. Então olha só a importância que é nós termos fé e essa nossa fé ser desenvolvida 2, 3, 4 vezes a mais. A Bíblia diz que nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha só a comparação. Se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós falávamos para o monte, sai daqui e vai para ali. Agora,
Olha o tamanho dessa fé. Então, nós temos que procurar, sim, ter fé. Por quê? Porque a fé é que vai mover montanhas. A fé é que vai mudar o nosso coração. Por exemplo, vamos ler aqui o versículo 17 de Hebreus, do capítulo 11. Versículo 17 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão vai ter que entregar Isaque. Vamos imaginar, será que Abraão ele foi entregar Isaque assim, sem nenhuma dor no coração? Não, meus irmãos, eu creio que Abraão sentiu aquele primeiro impacto, mas ele confiou. Com tudo aquilo que poderia estar rodeando a mente dele, ele deixou em primeiro lugar a palavra do Senhor, que já tinha sido prometido a ele. Então ele confiou. Com toda a angústia do mundo, ele confiou. Né? Isaac não foi tomado dele, mas o Senhor falou, não, agora eu quero Isaac para provar a sua fé. Imagine, meu irmão, o Senhor falar para você, eu quero seu filho mais novo ou seu filho mais velho, para provar a sua fé em mim. Como é que nós íamos agir desta forma? Será que nós íamos ter essa mesma fé que Abraão teve? E Abraão, nós conhecemos a história de Abraão, quantas lutas ele não teve, quanto desengano, quantas pessoas próximas dele falavam para ele, mas será que é? Será que vai ser? E ele sempre esteve com os pés voltados ao Senhor. O Senhor disse para ele e ele creu. E a Bíblia diz isso, continua lá, ó. Vou começar de novo do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, olha só, pela fé, igualmente, Isaac também abençoou Jacó e Esaú. Então, nós temos grandes histórias aqui dos patriarcas que exerceram a fé. Mais remanescentemente, nós temos a vida de Paulo, o que Paulo fez através do Senhor Jesus Cristo, através da fé, porque ele creu e ele aceitou esse evangelho. E nós temos que aceitar esse evangelho e temos que continuar levando. Então, para que nós possamos ter um grande rebuliço na nossa igreja, para que nós possamos ter um grande avivamento, o primeiro passo é nós desenvolvermos muito a nossa fé. E a nossa fé, ela pode ser desenvolvida dentro da nossa casa. Nós temos que desenvolver a nossa fé na nossa casa, com nossos familiares. O exercício da fé desenvolve o crescimento espiritual do homem e da mulher. Então, a palavra do Senhor nos fala hoje sobre isso, sobre fé. Né? É importante desenvolvermos a fé. Tem um versículo que eu acho muito importante, que ele fala sobre isso. O que acontece quando a gente não recebe uma sacolejada de fé? A gente fica dormindo, a gente parece um morto-vivo, vamos dizer assim. Por quê? Porque deixamos a fé de lado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de qualquer coisa, nós temos que agradar a Deus. Por quê? Deus mandou seu filho, o que ele quer da gente é isso, é que a gente desenvolva a nossa fé. Não nos foi cobrado nada, ele quer que nós desenvolvamos a nossa fé e venhamos a crer que nosso amanhã está garantido, que o nosso amanhã independe de circunstância, que o nosso amanhã é na presença de Deus. O que ele quer é que a gente entenda isso. E se a gente puder entender isso, nós vamos ser igual aos patriarcas, nós vamos compreender o que a fé faz na vida do homem, faz na vida da mulher, o que a fé pode fazer na vida da família. Então, nós temos sim que ter fé. E essa fé, ela começa dentro da nossa casa. E a fé, ela produz perseverança. Né? Vamos dar uma olhadinha aí em Tiago 1:3. Quem é que consegue ir? Vamos, todos vocês devem abrir aí Tiago 1:3. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é recheada, ela mostra, sim, que nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui. Tiago 1:3, olha lá. Se você abriu, eu vou ler. Versículo 3.
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a nossa fé, ela vai ser provada e nós vamos produzir perseverança. Mas a fé só é provada se nós entrarmos em campo, se nós estarmos firmes na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós temos que ir à frente do mundo para passar por cima do maligno. Mostrar para ele que, na verdade, quem domina é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que é o Senhor de todas as pessoas e de todas as coisas. É Ele que é soberano na sua existência e é Ele que toma conta de mim e de você. Então, nós temos a nossa pré provada nisso. Quando você está lá fora e você é parado por alguém, a pessoa está em desespero e pede um socorro. E você fala para ele, meu irmão, se você crer agora, eu vou fazer uma oração. E a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar porque a minha mudou. Eu já tive em situação pior. E você vai e ora para aquela pessoa. E ela entende o que é a fé. E aí a gente começa a acompanhar e começa a mostrar para ela e ensinar a ela na palavra de Deus o que fazer. A fé crescer no nosso coração para que a alegria tome conta e para que a gente possa vencer o dia mau. Que a gente possa vencer o maligno. E aí sim, quando nós chegarmos naquele dia, nós podemos falar verdadeiramente que nós combatemos o bom combate, guardamos a fé, como Paulo falou. Agora, só se nós desenvolvermos a fé. E a palavra de Deus nos mostra que a fé, como nós vimos, é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, isto é fé. Nós temos que crer nisso. E uma vez que a gente crê, nós podemos passar isso. Então, hoje nós precisamos de, primeiramente, aumentar a nossa fé. Nós temos que crer mais. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra diz. O que está acontecendo aí, a Bíblia chama de princípio das dores. Então, são as coisas que hão de acontecer e que estão acontecendo, e nós somos testemunhas hoje. E nós temos que falar desse Cristo. Quem é que vai nos salvar? Quem é que vai estar conosco? É o Senhor Jesus Cristo, que já nos resgatou da morte. É o Senhor Jesus Cristo que tirou as nossas tristezas. É o Senhor Jesus Cristo que nos mantém de pé. Então, o mundo, ele vai dar uma reviravolta, mas nós vamos continuar de pé. Nós vamos continuar de pé por causa deste evangelho, por causa deste Cristo que desenvolveu em nós o crer na esperança, e através desse crer, a nossa fé. E a nossa fé não é abalada. A nossa fé, ela continua igualzinha desde o dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio que essa fé, ela vai mover montanhas. E ela vai fazer com que a igreja se renove em todo o mundo. Porque é hora da igreja dar um grande clamor ao Senhor e um grande brado de vitória. Apesar de tudo que todo mundo está falando, é um brado de clamor e de vitória. Então nós temos que ter a nossa fé firmada. E aí, eu quero que você abra para mim, se você puder, em Efésios 5,14. Olha o que a Bíblia nos fala, em Efésios 5,14. Efésios 5,14. Se você puder abrir para nós. Vou abrir aqui. Efésios 5,14. Diz assim, ó, Efésios 5,14. Olha o que a Bíblia diz. 5,14. Efésios diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e entra em os mortos, e Cristo te iluminará. Então ele está falando para a gente despertar, vamos nos levantar, vamos ser a voz que o mundo precisa, vamos ser a palavra de futuro que o mundo precisa, vamos ser o que nós temos que ser, vamos ser Cristo Jesus na vida das pessoas, e vamos ser Cristo Jesus em nossas vidas, em nossos lares. Por quê? Porque é isso que vai nos levar ao encontro do Mestre. E é isso que vai nos manter vivos e vai nos manter sadios na presença do Senhor. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração porque eu preciso aumentar a minha fé. Eu não sou diferente de ninguém. Às vezes eu me sinto angustiado, às vezes eu fico triste, mas eu oro ao Senhor, Senhor, muda isso, muda meu coração. Hoje, quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, muda meu coração. Essa sua palavra falou muito a mim. Muito. E eu entendi
que eu preciso ter mais fé. Então nós temos que ter fé. A nossa fé é que vai nos moldar, é que vai nos levar. Essa palavra, ela entrou no meu coração e espero que tenha entrado no seu coração também, porque é de fundamental importância que nós venhamos a ter fé. Porque a fé é que vai fazer de nós um soldado, é que vai fazer de nós um guerreiro na presença do Senhor, é que vai fazer de nós um guardador das verdades do Senhor Jesus Cristo. É ela que vai nos dar a vitória, porque nós estamos firmados no Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho de Cristo, que é Cristo que pode salvar a mim, a você e todos aqueles que precisam. E nós somos o instrumento de Cristo para que nós possamos estar firme. Se nós olharmos aqui, Efésios, o versículo 29 do capítulo 5, olha só o que ele fala. Versículo 29 do capítulo 5, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu... Porque somos membros do seu corpo, então nós fazemos parte de um único corpo. Então nós temos que alimentar, que é o corpo de Cristo. Então essa palavra do Senhor é para esse nosso desenvolver da nossa fé, que nós possamos alimentar o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo se sentir saudável e crescente. E aí sim, nós vamos poder trazer para nós muito mais pessoas que estão por aí hoje, tristes, desoladas, sem saber, sem um caminho. E quando as pessoas ficam sem um caminho, elas vão procurar caminhos que não levam a lugar nenhum. Nós vemos por aí muitas pessoas procurando caminhos que não levam a lugar nenhum. Caminhos que ao homem é a morte. Mas se procurarmos ao Senhor Jesus Cristo, esse sim, esse nos dará a vitória. E nós precisamos estar sempre, sempre na presença do Senhor. Porque precisamos sim ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela muda a nossa vida, muda a nossa forma de ser, muda o nosso coração. Ela provoca uma revolução nas nossas vidas. E por isso nós precisamos ter fé e estar sempre firmes na fé. Então nós temos que ter fé. E a fé começa nas pequenas coisas. Temos que ter fé na nossa casa. Nós temos que botar o nosso lar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então é essa a palavra que eu tenho para nós hoje aqui, da parte do Senhor Jesus. Amém? Passo aí então para o pastor. Amém, irmão Jéssica. Graças a Deus. Que Deus nos ajude.